cumprimento aos amados irmãos com a paz do Senhor. É com imensa satisfação que eu venho neste momento fazer uso deste recurso para falar com os irmãos alguns pontos da nossa lição deste domingo, a lição de número 12, que tem por título Jesus, o homem perfeito. Bem, amados irmãos, não deixem de ter contato com a revista, não deixe você, aluno, professor, de estudar a lição, porque nela nós temos assuntos maravilhosos da parte de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. Na aula passada nós aprendemos sobre o homem do pecado, sobre o anticristo. E nesta lição de número 12, nós estaremos aprendendo sobre Jesus, o homem perfeito. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu gostaria aqui, meus amados irmãos, de, nesta pequena introdução da nossa aula, falar sobre os atributos incomunicáveis de Jesus. Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. E como Deus, ele tinha atributos, ou ele tem atributos que são próprios de Deus. Então, irmãos, os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem. Então existem os atributos comunicáveis, esses são aqueles que Deus tem e que o homem também pode ter. Por exemplo, Deus ama, o homem também pode amar. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, Deus é onipotente. Já o homem, ele não tem esse atributo. Então os atributos que Deus tem, que o homem não tem ou não pode ter, esses atributos, eles são considerados incomunicáveis. Então nós temos aqui pelo menos 4 atributos incomunicáveis de Deus, e que existiam em Jesus, porque Jesus, ele é Deus. Então o primeiro atributo é a eternidade. E a eternidade, meus amados irmãos, é um dos grandes mistérios de Jesus. É um dos grandes mistérios da divindade, a qual homem algum consegue explicar, irmãos, de uma forma objetiva ou de uma forma clara, porque a eternidade de Jesus, ela acaba sendo quase que incompreensível, irmão. Por quê? Por causa da nossa limitação como homem. A nossa mente não consegue alcançar, esse atributo tão glorioso de Jesus. Porque veja bem, nós como seres humanos, nós tivemos um início. Nós tivemos um início, louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, Jesus, ele nunca teve início. A eternidade de Jesus é aquela que Jesus, ele foi feito, ele nunca existiu, ele nunca foi feito, ele nunca teve um início, ele sempre existiu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus eterno. O Jesus que existe antes de todas as coisas, Quando Jesus foi indagado por alguns, ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então esse é o primeiro atributo incomunicável de Jesus, a eternidade. O segundo atributo incomunicável de Jesus é a onipresença. Então Jesus, ele é onipresente.
ele está em todos os lugares, só que existe um item importante aí, irmão, ser falado. Ele está em todos os lugares desde que ele queira. Jesus, por exemplo, ele, não obstante ele ser onipresente, ele não é obrigado a estar, por exemplo, dentro de um campo de futebol. Ele não é obrigado, por exemplo, a estar dentro de uma boate, né? Dentro de um motel. Então Jesus, a onipresença de Deus é aquela onde Jesus está, Deus está em todos os lugares, desde que ele queira. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando alguns dizem que Jesus está em todos os lugares, nós estamos aí, podemos incorrer num erro de limitar a Deus, né? Ou condicioná-lo, ou obrigá-lo a estar em todos os lugares. Então, logicamente, tem lugares que Jesus não está, mas ele sabe perfeitamente o que está acontecendo ali. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Um outro atributo incomunicável de Jesus também é a onipotência. Jesus, ele pode todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse atributo, ele só é dado à divindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, que você serve. É um Deus que pode todas as coisas. Então se ele pode todas as coisas, ele é poderoso, aleluia, para fazer na sua vida o impossível, para fazer na sua vida aquilo que ninguém pode fazer. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele tem perfeita condição, louvado seja o nome do Senhor, de fazer aquilo que a ciência não pode fazer. Então, Jesus, ele curou. Jesus, ele fez maravilhas no seu ministério. E ele pode fazer maravilhas na sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Então isto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só foi dado a Jesus, não foi dado a nenhum outro indivíduo ou líder religioso, somente a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E é a Ele quem nós servimos. Ele que é, aleluia, o autor e consumador da nossa fé. É Ele, louvado seja o nome do Senhor, que inaugurou e que implantou o cristianismo. O cristianismo este que nós professamos e que nós, louvado seja o nome do Senhor, vivenciamos neste mundo. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um outro atributo também incomunicável de Jesus é a onisciência. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe do que você necessita, ele sabe do que eu necessito. Aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que muitas vezes nem nós mesmos sabemos, aleluia, que nós necessitamos, Deus ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que até os cabelos da nossa cabeça, aleluia, são contados e conhecidos pelo Senhor. Então, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que sabe de todas as coisas. Então Deus, meus amados irmãos, Ele não está alheio a tudo isso que está acontecendo, a tudo isso que está sobrevindo à humanidade, e no qual nós estamos inseridos também, porque nós fazemos parte da sociedade. Deus, Ele sabe, Jesus, Ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ao mesmo tempo que Ele sabe, Ele tem um propósito para tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós servimos um Deus, nós servimos um Jesus que Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a própria sabedoria. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então por isso, meus amados e queridos irmãos, nós não devemos temer.
nós não devemos, louvado seja o nome do Senhor, recuar diante das adversidades, porque nós servimos Jesus, o homem perfeito, aquele que é eterno, aquele que não teve início e não terá fim, aquele que nunca foi vencido, que nunca, aleluia, foi derrotado. Nós servimos a um Jesus que é onipotente, que pode todas as coisas. Nós servimos um Jesus que é onisciente e onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está ao nosso lado. E não há um lugar melhor que Jesus gosta, aleluia, de estar do que, aleluia, um coração contrito. Aleluia. Então Jesus, não obstante ele estar em todos os lugares, aleluia, não obstante ele ser excelso, ser um Deus todo-poderoso, ele habita no coração contrito e naquele, aleluia, que treme, aleluia, diante da sua palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Jesus, o homem perfeito. Engrandecido seja o nome de Jesus. Jesus, irmãos, ele também, aleluia, é homem. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. E como homem, meus queridos irmãos, ele teve as mesmas experiências que nós. Ele teve as mesmas necessidades que eu e você. Jesus, ele chorou. Jesus, ele teve fome. Jesus, ele sentiu dor. Jesus, em determinado momento, ele sentiu angústia. Então, irmãos, aleluia, diante das experiências que Jesus teve como homem, ele é poderoso também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para compreender você, para compreender eu, para compreender o ser humano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tem plenas condições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de te dar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, aleluia, porque, aleluia, as mesmas coisas que nós sentimos, aleluia, exceto, aleluia, o pecado, né, irmãos? Porque Jesus, ele nunca pecou. Mas no demais, irmãos, Jesus, ele conhece, ele sabe, aleluia. Ele conhece as suas angústias, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece as suas necessidades, ele conhece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele também, aleluia, ele é 100% homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Então é esse Jesus que nós servimos. Um Jesus que é divino, que é Deus, mas um Jesus, aleluia, que também é homem. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluias, e pode muito bem, aleluia, nos assistir nas nossas necessidades e nas nossas fraquezas. Engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como essa lição é apenas uma introdução, nós vamos ficando por aqui e quem sabe nas próximas aulas nós estaremos aí, quem sabe com outro irmão, com outro professor, né, aqui dando uma introdução ou quem sabe uma aula mais completa, né, sobre a lição do dia. Amém? Então eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e não tema, aleluia, o que tem sobrevindo, o que tem surpreendido a humanidade, né? Então não podemos entrar em pânico, não podemos, aleluia, perder a nossa fé, porque nós servimos a Jesus, aleluia, que é 100% Deus e 100% homem também. E Ele é poderoso para nos dar a vitória, amém? Obrigado e Deus abençoe a todos. Cuide-se e logo estaremos juntos. A De Vila Minian, uma igreja que ora, adora, serve, ouve e sente a presença de Deus.